E nessa aula aqui, a gente vai falar sobre suplementos de proteínas, tá bom? Bom, aí você me pergunta, mas então proteína emagrece? Suplementos de proteína emagrece? Não, pessoal, não é bem aí que eu quero chegar, tá? A gente viu que no processo de emagrecimento, recomenda-se uma ingestão de proteína maior. Então, eu enxergo que é necessário, tá bom? Ou melhor, é muito recomendado para o indivíduo ter um suplemento de proteína ali para conseguir fazer os seus lanches, para conseguir ali manter a sua dieta. Eu acho que isso é importante, sim, tá bom? É uma facilidade. Então, para começar, a gente vai resumir então o que a gente já havia falado, conversado aqui no curso. O que a gente conversou? Que em relação às recomendações de proteína para uma dieta, a gente tem que a quantidade então de proteína, resumindo, tá? É de 1,6 a 2 gramas por quilograma de peso por dia, já fizemos o exemplo disso. A gente também tem que a quantidade por refeição que o indivíduo deveria consumir é mais ou menos de 20 a 40 gramas, ou uma quantidade mais específica de 0,25 a 0,35 gramas por quilograma de peso por refeição. A gente tem que nessa quantidade aqui teria que ter pelo menos de 700 a 3.000 miligramas de leucina, 10 gramas de aminoácidos essenciais, e essa refeição aqui teria que acontecer a cada 3 ou 4 horas, tá bom? De forma, obviamente, a atingir essa quantidade recomendada. Então é isso. Bom, aí, né, obviamente, não vou comentar sobre janela de oportunidade, isso tem mais relacionado ao nosso curso de hipertrofia, tá bom? Antes de dormir também a gente tem algumas recomendações de proteína de 30 a 40 gramas, mas basicamente, ó, para falar sobre emagrecimento, foque mais nisso aqui. Isso é importante. Se você bater a quantidade de proteínas no dia e fazer o bom fracionamento delas nas refeições, com uma boa qualidade de proteína, isso implica numa quantidade de aminoácidos essenciais decente, interessante, e uma quantidade de leucina interessante também, já é o suficiente. E aí a gente tem vários suplementos no nosso mercado, né? Basicamente a gente tem o whey protein. Então o whey protein, ele nada mais é do que a proteína que vem do soro do leite. E para vocês entenderem melhor, se você pegar o leite, tá bom? Que foi ali que você encontra no mercado, seja de saquinho, caixinha. Basicamente, 1% ou menos de 1% dele é realmente o whey protein. 0,7% desse leite vai ser as proteínas do soro. São proteínas de excelente qualidade, uma boa digestibilidade, uma boa disponibilidade também dos aminoácidos e, obviamente, uma boa quantidade de aminoácidos essenciais. Ou seja, uma proteína de alto valor biológico, como muitos estão acostumados a ouvir. A gente também tem minerais, também tem caseína, tá? A gordura do leite, lactose e, obviamente, que a grande parte do leite é água. Tá? E aí, quando a gente pega o concentrado, esse produto que foi processado e transformado em um suplemento, né? A gente tem uma 80% de pureza dessa proteína. Então esse whey a gente chama de concentrado, tá bom? Ele passou por todo um processo da retirada desse whey protein da quantidade do leite até chegar num pó. Esse pó ainda contém um pouco de lactose também. A gente tem o whey isolado, que é feito um grau de pureza maior nele, é feito um processo maior para que ele possa atingir esse grau de pureza, 92% em média. Então, isso se refere a 28 gramas de proteína, né? Uma quantidade maior de proteína. Tem menos carboidratos aqui, não tem a lactose, que é carboidrato do leite. Então, para indivíduos intolerantes, principalmente, é muito bem-vindo. E também tem o whey hidrolisado, que tem uma pureza que também varia dos 90 a 90 e poucos por cento. Uma quantidade de proteína interessante e aquilo, só que o grande diferencial, né, que é tudo muito bem digerido, já vem pré-digerido isso, já vem basicamente pronto para você. O que eu recomendo é que tem wheys, por exemplo, que são uma mesclagem, né? Eles acabam misturando um pouco do hidrolisado com um pouco do isolado.
Eu vejo que o hidrolisado hoje ele é utilizado em momentos muito específicos e que, na real, ele não tem tanta necessidade assim em comparação ao isolado. Ele é muito bem-vindo quando existe já um isolado, um concentrado e ele está presente ali naquela formulação. Eu acho que isso é interessante, mas somente o hidrolisado eu não sei se eu recomendo não. Tá? Obviamente, para indivíduos que têm algum tipo de alergia, é ainda melhor, porque a alergia ela geralmente é associada à proteína, tá bom? E é bem diferente da intolerância, que está mais relacionada aqui na lactose, que é o carboidrato. Então, como já vem pré-digerido, já vem na forma de peptídeos, né, menores aminoácidos, então não tem esse problema de, pelo menos, indivíduos que são alérgicos. E como que é produzido? Tá bom? Resumindo o processo aqui da produção, para vocês entenderem, né, como que isso é, até onde chega, né, o processo. Primeiro, se extrai o leite da vaca. Esse leite ele é refrigerado a 4 graus Celsius. Aí ele é pasteurizado, tá bom? Ele é colocado em uma temperatura a 75 graus e por um grande período de tempo. E o leite ele se transforma aí no queijo, porque ele também é colocado um fator coagulante, se separa a parte mais sólida, a parte mais líquida ali do leite. E aí sim, essa parte que sobra do leite, que não é a caseína, é o soro, é transformado no whey. As proteínas do soro, então, são transformadas no whey. O whey ele é ultrafiltrado e nisso a gente tem aí um secador gigante, parece, né? A produção do whey é uma coisa muito interessante de se ver. Quem tiver a oportunidade de ver no YouTube, mesmo visitando uma fábrica, é muito interessante. E nisso o whey fica seco até se tornar pó. E aí se coloca os aromatizantes, se coloca um pouco de sabor e o aroma, né, no whey, e ele é embalado e vendido. Bom, para vocês entenderem que o whey protein, ele na verdade, quando a gente fala em whey protein, não é uma proteína só. Como a gente havia comentado, são as proteínas do soro do leite, tá? Então a gente tem várias proteínas presentes. Então, quando a gente pega um whey concentrado, por exemplo, essas proteínas elas estão preservadas aqui, tá bom? Obviamente que no nosso organismo elas vão ser digeridas, não vão ficar bioativas ali, mas elas vão vir nas formas inteiras, tá legal? Diferente de um whey hidrolisado, por exemplo. Então, a composição do whey protein é basicamente essa. E da caseína, a caseína é o que sobra, é a grande parte das proteínas do leite. Tá bom? A gente tem as proteínas relacionadas à caseína também, tá bom? Bom, então, tirando essas dúvidas, né, basicamente sobre o whey protein, a gente sabe também que em relação a suplementos de proteína tem vários no mercado. Então tem o próprio whey que a gente comentou, tem a albumina, tá bom? Que vem da proteína do ovo, tem a caseína também, que a gente já havia comentado que é outra parcela da proteína do leite. O beef protein, que é uma proteína mais da carne. Existem proteínas também de vegetarianos, proteínas de veganos. Eu acho muito interessante também. Existem algumas proteínas que são colocadas estrategicamente para vegetarianos de forma complementar, mesclando, fazendo um blend para elas atingirem uma quantidade interessante de aminoácidos essenciais, ou seja, uma proteína que a gente consegue um valor biológico muito bom nela através de um suplemento que acaba mesclando ou acaba utilizando uma fonte de proteína vegetal de boa qualidade. E a gente tem também os blends que misturam, né? Tem blends que misturam tudo isso aqui. Tem basicamente tudo em um blend só. E eu vou mostrar um vídeo também para vocês, vou deixar aqui como próxima aula também, um vídeo que eu tenho publicado também nas redes sociais, em relação às dicas de como você comprar o whey protein. Isso é muito interessante, porque é bom vocês ficarem espertos, né, em relação ao rótulo, tá? Para vocês não serem enganados em relação ao rótulo. Basicamente, vocês têm que olhar a porção que ele se refere. Então, quando vocês forem olhar um rótulo de whey protein, pessoal, não fiquem vidrados nesse valor de proteína aqui, ó. Não fiquem afissurados nisso. Olhem primeiro o rótulo, veja se a quantidade que ele está descrevendo é a mesma do que a quantidade do outro que você está comparando. Veja aminograma,
Pegue os aminoácidos essenciais e compare para ver se tem boa quantidade. Lembra da leucina que a gente falou na porção? Que teria que ter até 3 gramas ou 3.000 miligramas, de 700 a 3.000, né? Dê uma olhadinha na leucina, se é uma quantidade interessante também. Extrapolem isso aqui, fazem a regrinha de 3 para ver se esse de 60 gramas tem realmente a quantidade de 40. Fica como tarefa de casa vocês compararem qual que vale mais a pena aqui, o da esquerda ou da direita, ou se eles são iguais, se eles tanto faz, tanto fez. Em relação, então, a tudo aquilo que a gente falou, da proteína, daquilo que a gente falou, a quantidade de aminoácidos essenciais, tá bom? 10 gramas por refeição, tá? Então, uma dose, quantas doses precisaria para atingir essas 10 gramas? Beleza? A gente tem na nossa aula de teoria de apoio os aminoácidos essenciais, então é só pegar a tabela deles e também verificar aqui se eles estão presentes e em quantas quantidades. Então, tudo isso, você fala, nossa, mas é uma frescura, tá? Geralmente o nutricionista ele já tem as marcas que ele fez esse cálculo, mas se você está realmente com uma indicação de um profissional, ele não te recomendou uma marca específica, aliás, ele tem que recomendar várias marcas, na verdade, mas se ele não te indicou nada, mas ele te recomendou o consumo de whey protein, você está agora escolhendo o produto a ser consumido, fique esperto nisso, tá? É uma maneira... Demora um pouquinho, mas é muito bacana de você estar calculando. Olha a tabela nutricional, calcule certinho a quantidade de aminoácidos essenciais, de leucina na porção, de proteínas totais também. Tá bom? É muito legal isso aí, pessoal. E para o emagrecimento, obviamente que a gente se interessa pelo valor calórico total, se existe adição de açúcar, por exemplo, nesse whey, e isso é muito importante. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.